Olá pessoal, vamos aqui trabalhar um pouco sobre climas, ou seja, continuar o nosso trabalho que nós já tivemos em momentos passados, né? Onde nós observamos lá em aulas anteriores a influência de alguns fatores que exercem sobre o clima, sobre os climas, né? Como por exemplo, a incidência dos raios solares, né, sobre a Terra, a circulação das massas de ar, né, os ventos, os fatores geográficos, a latitude, a altitude, a maritimidade, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, solo, relevo e a ação do homem, né? Então, esses elementos têm uma influência direta nos climas que nós vamos conhecer nesse momento, né? Dando início, os climas, a diversidade climática que existe no mundo, certo? Então, lembrem-se desses fatores que eu acabei de citar, são eles os principais responsáveis pela diversidade climática no mundo. Então, no mundo, nós temos a presença de uma diversidade, né, enorme de clima. Ou seja, temos aqui uma lista de 9 principais tipos climáticos, como o clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima desértico, o clima semiárido, o clima mediterrâneo, clima temperado, clima frio de alta montanha e o clima polar, certo? Alguns desses climas estão presentes aqui no nosso território, né? Como o clima tropical, como o clima semiárido, como o clima equatorial, certo? São tipos de climas que nós conhecemos. E vocês aproveitem bem o livro de vocês, o Percurso 14, a partir da página 106 até a página 109. Essas páginas elas apresentam as principais características desses tipos climáticos, né? Ou seja, nós vamos conhecer detalhadamente cada um tipo de clima a partir da leitura que vocês irão realizar, certo? E no Brasil, nós temos também uma diversidade. Ora, um dos principais responsáveis, né, dos principais responsáveis por esses tipos de clima aqui no território brasileiro é exatamente o fator geográfico, né? O Brasil é um dos países que apresentam uma dimensão latitudinal muito enorme, certo? Desde ele possui suas terras no hemisfério norte, certo? Como também no hemisfério sul, por apresentando na sua totalidade um país tropical. Só que por apresentar essa característica de país de clima tropical, certo? Também nós vamos observar que o tropical apresenta uma subdivisão por conta, mais uma vez, de fatores geográficos, como o relevo que vai estar presente, definindo o tipo climático da região sudeste, como também da região nordeste. Como o clima da região nordeste, na sua maioria, o clima tropical semiárido, ele é resultante, ele recebe uma influência do relevo, como por exemplo o Planalto da Borborema tem uma influência direta nesse clima. Então vamos conhecer alguns desses principais climas. O clima equatorial, o clima tropical, como eu acabei de citar, o clima tropical ele apresenta uma subdivisão. O clima tropical do Brasil central, o clima tropical semiárido do sertão do Nordeste, o clima tropical litorâneo úmido, o clima tropical de altitude e também o clima subtropical úmido. Então vejamos aqui algumas das principais características desse clima. Vamos observar aqui no livro, né, no nosso livro que nós possuímos, o clima equatorial. Onde nós podemos observar a presença desse tipo de clima? Ali na região amazônica, certo? Devido a alguns fatores, como a vegetação, o relevo, uma planície, certo?
onde há uma boa concentração de água, certo? Uma umidade elevada, então vai proporcionar esse tipo de clima. E como também é uma região, a região tropical do Brasil, ela está mais disposta a receber uma maior incidência de raio solar. Então, na sua totalidade, o território brasileiro, na sua totalidade, apresenta, por sua vez, temperaturas superiores a 24 graus. Né? Ou seja, o Brasil é um país, né, de temperaturas elevadas em algumas regiões e com uma baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a alternância de frio e quente, certo? Então, por exemplo, a região equatorial, ela é caracterizada por apresentar uma amplitude térmica muito baixa. Ou seja, se você está lá em Belém do Pará, você não vai perceber uma mudança brusca de temperatura durante o dia muito quente e à noite frio. Você não vai perceber. A temperatura ela é muito baixa, essa mudança. Então nós definimos isso como amplitude térmica baixa, né? Diferente de outras regiões, como por exemplo as regiões desérticas, né? A amplitude térmica é alta. Durante o dia faz um calor superior, ou seja, uma temperatura superior a 40 graus. E durante a noite essa temperatura cai bruscamente. Então nós vamos entender que nessas regiões de clima desértico, a amplitude térmica ela será considerada de forma alta, certo? Então no Brasil, nós não percebemos essa amplitude térmica na sua totalidade, como podemos dizer que ela não pode ser considerada uma amplitude térmica alta, certo? Exceto em alguns casos, em regiões subtropicais, em regiões de alto relevo, como as regiões de Serra do Mar, né? Nas serras de Minas Gerais, São Paulo, né? Rio de Janeiro, algumas regiões durante o dia é quente, durante a noite esfria-se bastante. Então nós vamos observar que a amplitude térmica dessas regiões podemos considerar que é elevada, certo? Então vejamos aqui, o clima equatorial, como eu disse, é um clima característico da região amazônica. O clima equatorial, a temperatura média anual é superior a 25 graus centígrados. E a amplitude térmica anual, como eu falei agora há pouco, é pequena. E as chuvas são abundantes, superiores a 2.000 milímetros anuais. Portanto, o clima é quente e úmido, ou seja, uma região muito chuvosa, porém quente, temperatura elevada. O clima tropical, um clima que predomina em praticamente em todo o território brasileiro, com temperatura média anual de 18 graus. O clima tropical predomina no Brasil e pode ser dividido em 4 subtipos, de acordo com as regiões onde nós vamos observar. Quais são esses 4 climas tropicais que estão inseridos nessa divisão, certo? São, mais uma vez, o clima tropical do Brasil Central, aquela região Brasil Central, certo? Partes do Mato Grosso, Goiás, certo? Pega na parte do Tocantins. Então nós vamos observar esse clima tropical do Brasil Central. Clima tropical semiárido do sertão do Nordeste, nossa região, né? Como é o tipo de clima aqui? Que clima é esse que nós percebemos aqui? É um clima onde as temperaturas, por sua vez, são elevadas, muitas vezes superiores a 25 graus centígrados. E é caracterizado por baixa precipitação. É uma região onde nós vamos ter uma média na sua máxima de 1.000 milímetros, né? E algumas regiões não chegam a 600 milímetros anuais. Ou seja, há uma irregularidade na distribuição das chuvas nessa região que apresenta o clima semiárido do sertão. Algumas regiões não chove praticamente quase nada. E mais uma vez eu repito, essa irregularidade, mais uma vez, ela recebe uma influência por conta do Planalto da Borborema, né?
o relevo de altitude, de uma certa altitude, quando vai se afastando da região litorânea, né, todo o norte, começando ali na região do estado da Bahia, certo? Até o Rio Grande do Norte, é uma região, quando se afasta um pouco do litoral, o relevo vai, né, recebendo uma certa altitude. E aí nós chamamos Planalto da Borborema. Então esse planalto, ele interfere, por sua vez, diretamente na distribuição de chuvas, né, as massas líquidas, né, as massas que se formam no Oceano Atlântico, né, essas que são responsáveis por banhar, né, a região litorânea, onde nós vamos ter um clima tropical litorâneo úmido, por conta da formação dessas massas líquidas que se formam dentro do no Oceano Atlântico. Então elas são carregadas pelo vento até chegar na região continental, e quando elas chegam no litoral, elas se precipitam. E aí elas quase que não conseguem passar esse relevo do Planalto da Borborema, ou seja, o que passa é uma massa seca. E aí o que vai chegar no sertão nordestino são massas de ar praticamente seca, porque há ocorrência de chuvas em regiões litorâneas, as conhecidas chuvas orográficas, né, que ocorrem devido à elevação do relevo. O clima litoral úmido, esse que eu acabei de citar, né, está compreendido lá do litoral de São Paulo até o litoral do Rio Grande do Norte. Essa região que recebe uma incidência de chuva devido à evaporação de águas do Oceano Atlântico, né? Então essa região recebe uma certa quantidade de massas líquidas, né? E que por sua vez se precipitam nessas regiões. Temos também o clima tropical de altitude, onde que nós vamos encontrar, né, esse clima tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude, ele vai ser muito comum na Serra do Mar, né? Regiões de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo são locais de altitude, né, que apresentam um relevo de altitude bem elevadas, como a Serra do Mar, que eu acabei de citar, e como também a da Mantiqueira, a do Espinhaço e a da Canastra, uma região que apresenta essa certa elevação e que caracteriza o tipo climático. As temperaturas médias nessas regiões, elas são inferiores a 20 graus centígrados e as chuvas são superiores a 1.500 milímetros anuais. E finalizando, nós temos esse outro tipo de clima subtropical úmido. Professor, onde nós vamos encontrar esse clima subtropical úmido? Ora, nós vamos encontrar principalmente na região sul, né? Ele está em zonas menos aquecidas pelos raios solares, aquela região do Paraná, Santa Catarina, estado do Rio Grande do Sul. As temperaturas médias nessas regiões, nesses estados, né, elas são inferiores a 20 graus centígrados. E as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, né, dependendo também da localização, entre 1.200 milímetros anuais e 1.500 milímetros anuais. Mais diretamente, nessas regiões, mais diretamente sob a influência de massas de ar polar atlântica. Por isso que é uma região que, em alguns meses do ano, o frio é intenso. Nessas regiões chega a nevar, e como também formação de neves e de geadas, né? Principalmente em regiões serranas, como o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, pessoal, dá para a gente compreender um pouco de que, devido à enorme extensão territorial do Brasil, né, o Brasil no mundo é um dos poucos países que apresenta essa capacidade de apresentar essa diversidade climática, né? Então, alguns fatores vão explicar, principalmente a sua situação latitudinal, sua extensão latitudinal.
né, como também a imensidão do seu território. Então, na próxima, trabalhamos mais um pouco sobre clima. Um abraço e até a próxima.